Eu quero prosseguir trabalhando com você mais 2 pontos que eu entendo interessantes, e eles fazem parte da série. Nós falaremos um pouquinho sobre consumismo e utilitarismo, que são consequências, de certa forma, desse individualismo. Então, o texto será projetado, coloca aí para mim, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 13 a 17. Isso, Lucas 15, de 13 a 17. Antes da leitura, vamos orar? Feche seus olhos. Pai bendito, obrigado. Obrigado porque o Senhor concedeu a cada um de nós a oportunidade de vir à tua casa nessa noite. Nos deu a oportunidade e o privilégio de celebrar o teu nome, de ouvir expressões através dos cânticos, das orações, da grandeza do teu amor para cada um de nós. Nós leremos agora um texto sagrado, precioso para nós, que fala sobre a parábola do filho pródigo, do filho que decidiu dar as costas ao pai. Essa parábola, de certa forma, Pai, fala sobre as nossas vidas. Quando nós decidimos, em alguns momentos, dar as costas ao Senhor para viver do nosso jeito, do nosso modo. Mas certos de que o Senhor tem o melhor para a nossa vida, e que o Senhor quer o melhor para nós, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Por isso, Pai, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento nessa hora, dilata, Pai, o nosso entendimento para que tua mensagem seja clara para nós, fique impressa em nosso coração e que possamos sair daqui desafiados para viver melhor para o Senhor. Abençoa-nos nessa hora, nós pedimos isso, Pai, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Eu vou repetir. Ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Primeiro ponto que eu quero destacar, pode passar? Isso. Primeiro ponto que eu quero destacar é a questão do consumismo, que acredito e que vou defender aqui como tese, é resultado do individualismo. Acaba sendo resultado do individualismo também. Agora, olhando para o texto bíblico que nós lemos, o filho mais novo toma outra decisão. A primeira foi ruim, quando ele disse: pai, quero minha herança. Foi. Agora ele toma uma segunda decisão. Ele junta tudo, e aí eu não sei se tinha só dinheiro, ou se ele precisava também, questão dos animais, da terra, enfim, precisava vender, precisava negociar isso. Mas o certo é, o texto diz, ele ajunta tudo, e diz: vou para uma terra distante, vou meter o pé na estrada e vou viver a minha vida, vou ser feliz. Essa é a segunda decisão que esse filho toma. Diga-se de passagem, decisão equivocada. Ele dá as costas para o pai, ele dá as costas ao amor e ao cuidado do pai, ele dá as costas para os afetos que o pai lhe oferece, ele dá as costas aos ensinos e valores que o pai transmitiu a ele durante toda a sua vida. Ele dá as costas à sua família, para viver a sua vida, para ser feliz, para ser livre, para fazer o que ele quisesse, para viver, como disse o texto, irresponsavelmente. Eu posso ser e viver como um irresponsável, sem limites,
fazendo o que eu quero. Eu posso fazer isso, longe da casa do meu pai. Então eu vou. Estou indo embora. E ele faz a trouxinha dele e mete o pé na estrada. Eu queria fazer um parêntese. Não é o foco, porque o foco é falar sobre as decisões erradas do filho. Mas imagine o filho saindo de casa, se distanciando, e o pai com os olhos marejados, desejando no coração: meu filho, não faz isso. Não faz isso, meu filho. Você vai sofrer. Não faz isso, meu filho. Volta. Eu te perdoo. Volta. Eu deixo tudo o que você falou e o que você fez para trás. Volta. Quantas vezes o pai pode ter dito isso ao filho, mas esse filho vai embora. Ele dá as costas à casa do pai e segue para viver a sua vida. O texto diz que ele está disposto a viver de uma forma irresponsável. O detalhe, irmãos, é que esse viver irresponsável atrai para a vida do ser humano ruína. Ruína. Como já disse, nós precisamos de regras, nós precisamos de normas, nós precisamos de lei, nós precisamos de palavra de Deus em nossa vida, para não fazer a nossa própria vontade. Porque se fizermos a nossa própria vontade, meu amigo, não vai terminar bem. Se você viver uma semana é muito, se você viver um dia, 24 horas, fazendo apenas aquilo que você quer, meu amigo, vai terminar em problema. E aí esse filho, que vive irresponsavelmente, termina na sarjeta, termina no fundo do poço. Por quê? Houve uma grande fome naquele lugar. E o que é que aconteceu com esse filho? Ele começa a passar necessidade. Não havia recursos, porque ele gastou os recursos irresponsavelmente. Ele certamente comprou o que não podia, gastou o dinheiro naquilo que não devia, nas farras, certamente, acabou tudo, os amigos foram embora, e ele termina sozinho. Como? Cuidando de porcos. Imagine Jesus, sendo judeu, contando uma parábola para outros judeus, falando da possibilidade de um judeu cuidar de porcos. Porco é um animal imundo, irmãos. Judeu nem se aproxima de porcos. Você já conversou com um judeu para falar sobre carne de porco? Eu já. Trabalhei num lugar onde tinha um judeu, e ele todos os dias, na hora do almoço, ele chegava lá para o chefe da cozinha e perguntava: no feijão, tem carne de porco? E aí o cozinheiro dizia: tem, não quero feijão. Mas é só um baconzinho, tal, aquele negócio gostoso, eu gosto. Só um bacon, tal. Não. Mas é só feijoada, uma orelhazinha de porco, um pezinho de porco? Não. E o judeu lá: não, não, não. Porco é um animal imundo. Quanto mais distante, melhor. Qual é a situação do filho pródigo? Está lá no meio dos porcos, cuidando de porcos. Por quê? Porque gastou tudo o que tinha, toda a sua herança, de uma forma irresponsável. Eu queria explicar uma coisa para você. Eu estou falando que esse filho pródigo foi um irresponsável. Estou mesmo, e ele foi. E quem age assim é irresponsável mesmo. Quem age assim não entendeu o que é o amor do pai. Eu estou falando que esse filho pródigo foi consumista. Um sem vergonha, não é verdade? Eu estou falando que esse filho pródigo deveria ter atentado mais para o pai, para o amor e para o cuidado do pai. Mas presta atenção numa coisa. Nós seres humanos, de alguma forma somos consumistas. E aí, eu queria que você entendesse. Porque quando falamos consumismo, a ideia que temos é muito negativa do consumismo. Porque dá a ideia de exagero, de consumir de forma exagerada, sim. Mas nós, seres humanos, somos consumistas. Nós precisamos de roupa, nós precisamos de um teto para morar, nós precisamos de pão na nossa mesa, nós precisamos de um cafezinho quente, nós precisamos de um chazinho, nós precisamos de copo, de talher, nós precisamos consumir coisas.
Então esse consumismo equilibrado para atender às nossas necessidades, ele não é reprovado por Deus. E qual é então, Robério, o consumismo que é reprovado por Deus? É aquele consumo de coisas que o ser humano ele começa a consumir coisas, entendendo que esse consumismo e que esses bens materiais podem trazer à sua vida felicidade, satisfação, prazer, deleite. Uma felicidade, uma satisfação que não pode ser encontrada em Deus. Então ele começa a ter a ideia de que ele pode consumir o mundo para se tornar feliz, satisfeito. Esse consumismo é reprovado pelo nosso Deus. Meus irmãos, conheci uma pessoa alguns anos atrás, e ela estava com uma dívida. Pense numa pessoa que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos. Na época ela não estava trabalhando, para piorar a situação, e ela estava com uma dívida de 8 mil reais. Para você, essa dívida de 8 mil reais é uma dívida alta? É um valor alto considerado? Para mim é. Ela estava com uma dívida de 8 mil reais. Sabe de quê? Basicamente, roupa, sapato, celular, joias. Como os pais não podiam pagar e ela estava tendo muito problema com o banco, com os credores, os seus tios, que têm uma condição financeira um pouco melhor, entraram no circuito e disseram: nós vamos pagar a dívida, mas que essa seja a última vez. Você não entendeu errado, não era a primeira vez. Não era a primeira vez. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei chocado, irmãos. Como é que uma pessoa que estava acostumada a administrar uma renda, talvez R$1.000 na época, 1.000 e poucos reais, estava com uma dívida de 8 mil, de coisas que ela não deveria ter comprado, porque não podia, e pasme, ela não precisava. Mas sabe por que consumia? Porque acreditava que aquelas coisas podiam trazer à sua vida satisfação. Que aquelas coisas podiam trazer à sua vida prazer, felicidade. Uma dívida de 8 mil reais. Esse consumismo é reprovado por Deus. Ele é reprovado pelo nosso Deus. Quantas pessoas, eu queria que você pensasse comigo, quantas pessoas estão se perdendo nesse individualismo, nesse consumismo, acreditando que podem encontrar a felicidade nos bens materiais, acreditando que elas podem encontrar a felicidade no ostentar coisas. Quantas pessoas estão distante do Pai, estão se perdendo, estão longe da casa do Pai, perdidas por acreditar que os bens materiais podem trazer felicidade. Mas esse, como disse anteriormente, não é o único problema. Há também um segundo aspecto que nós podemos destacar. Passa aí, por favor. Isso. Que é a questão do utilitarismo. Nós temos aqui nos versículos 16 e 17, e eu queria ler para você, versículos 16 e 17, está aí projetado. Diz que o filho, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Deixa eu te dizer uma coisa. E se você esquecer parte do que eu disse, eu vou ficar triste com você. Mas isso eu gostaria que você não esquecesse. Longe da casa do Pai, só há tristeza. Longe da casa do Pai, só há ruína. Longe da casa do Pai, só há perdição. Qual era a situação desse filho mais novo? Com os porcos, no fundo do poço, na sarjeta. Ele desejava se alimentar daquilo que deve ser dado a porcos. Mas nem isso ele tinha. Longe da casa do Pai, meu amigo, só há escuridão e perdição. Conheço várias pessoas, meus amigos, que se afastam da igreja, e aí
Fazer outro parêntese importante. A igreja presbiteriana tem essa marca, né? Disseram já algum tempo atrás, que a criança nasce num berço evangélico, em especial igreja presbiteriana, ela cresce, recebe todas as instruções do seu pai e da igreja que ela precisa. Ela entra na adolescência conhecendo sobre teologia reformada, ela sabe que Deus é soberano, ela sabe que ela não perde a salvação, ela debate com arminianos e pelagianos, dizendo: vocês não sabem de teologia, a minha teologia é maior. Mas muitos deles, ao chegar aos 18 anos, saem da casa do pai, vão viver a vida deles. E aí, meus amigos, estatística da igreja presbiteriana do Brasil, da nossa igreja, quando eles chegam aos 35, aos 40, eles voltam, cheio de cicatrizes, cheio de marcas, arrependidos por terem saído da casa do pai, arrependidos, porque lá fora eles tiveram que conviver com porcos, lá fora eles tiveram que se alimentar de coisas que é dada aos porcos. Já passou pela sua cabeça algum dia sair da casa do pai para viver a sua vida? Não vá não, meu amigo, não vá não, porque se você for, você vai sofrer, e muito. Não faça isso. Longe da casa do pai só há perdição. Esse filho demonstra sinais de arrependimento, ele cai em si. E aí, esse termo aqui no texto, irmãos, é um dos termos mais fortes da parábola. Caindo em si quer dizer metanoia, mudança de mente. Parece que é a primeira vez em muitos anos que esse filho cai em si, que ele para pensar sobre as suas decisões, sobre os seus erros, sobre o que ele fez, as ofensas que eu cometi contra o meu pai, a decisão de sair da casa do meu pai para viver a minha vida. Quantas blasfêmias eu cometi, quantas coisas eu disse contra meu Deus. Olha a minha situação. Ele cai em si, ele demonstra sinais de arrependimento. Mas presta atenção uma coisa: será que esse caindo em si, esses sinais de arrependimento aqui, não era apenas para remediar a situação? Será que esse caindo em si aqui não era para ter comida de sobra? Porque na casa do pai tinha comida de sobra. Será que o caindo em si aqui, e o plano alternativo que ele vai criar, que ele vai estabelecer, e nós veremos na próxima semana, não é para tentar resolver a questão de que o primeiro plano falhou? Será que o caindo em si aqui, meus irmãos, não é para resolver o fracasso que aconteceu e as consequências desse fracasso que ele está experimentando? E aí eu estou falando de utilitarismo. Utilitarismo é tentar me cercar de coisas e de cuidado, pode passar? Tentar me cercar de coisas e de cuidados que possam atender às minhas necessidades. Deixa eu ilustrar para você. Você talvez já tenha escutado, eu já ouvi. Sabe quando uma criança faz uma coisa errada, e ela chega para o pai e para a mãe, antes do pai falar qualquer coisa? É claro que a criança, ela precisa já de uma certa maturidade, construir argumentos, mas ela chega antes do pai dizer alguma coisa, que ela errou, quebrou alguma coisa, ela chega e diz: pai, eu errei, pai. Pai, eu fiz o que não devia, você me disse para eu não fazer, pai, eu fiz, me perdoa, pai, eu prometo que nunca mais vou errar. Você, pai, é a melhor pessoa do mundo, minha mãe é a melhor pessoa do mundo, vocês são os melhores pais do mundo, eu nunca mais vou fazer isso. E aí você olha para a criança, tá, eu estou ouvindo, entendi, então você está arrependido? Estou, nunca mais vou fazer isso. Meia hora depois você encontra a criança fazendo a mesma coisa. Sinal de arrependimento? Nada. Ela vai na direção dos pais, dos responsáveis, para dizer assim: eu preciso remediar a situação, eu preciso conversar com ele e fazer aquela carinha que o gato de botas faz, sabe? Estou triste pelo que fiz, para que o meu videogame não seja cortado, para que a TV não seja cortada.
para que eu não fique de castigo, eu preciso conversar com meu pai. E aí, meus irmãos, utilitarismo. O que o meu pai e a minha mãe podem me dar? Mesmo diante do meu erro. Utilitarismo. Esse filho pródigo, esse filho gastador, olha, cara, na casa do meu pai há comida de sobra, e eu estou com fome. Eu já sei. Eu tenho um segundo plano. Cá para nós, esse filho pródigo é inteligente, cara. Esse cara tem a capacidade de argumentar, né, de construir coisas. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Teologicamente, o cara está correto, rapaz, sim. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, porque os teus trabalhadores, eles têm comida. Eu posso trabalhar, pai, e olha, pai, para melhorar a situação, eu vou pagar a minha dívida com o senhor. Esse cara está arrependido? Arrependimento produz transformação. Por que esse filho não cai em si quando ele está com o bolso cheio de dinheiro? Por que esse filho não cai em si enquanto ele está andando, vamos pensar alto aqui, né, de BMW, com namorada, com amigos? Por que esse filho não cai em si antes? Será que se o dinheiro não tivesse acabado, esse filho voltaria para a casa do pai? Meus irmãos, o utilitarismo também é um problema e nós precisamos combatê-lo. Deus existe não para nos servir. Nós fomos feitos para a glória do nosso Deus. E tudo o que Deus já fez e faz por nós, tudo, sabe? Tudo que Ele fez e faz por nós é demais. É como um oceano em nossa vida de bênçãos. Deus não existe para nos servir. Nós existimos para servi-lo, para obedecer e para glorificar o seu nome. Nós existimos para isso. Esse filho, ele está disposto a mudar a situação, a voltar para a casa do pai. Ele demonstra sinais de arrependimento. Mas será que esse filho está disposto a nunca mais fazer isso? A mudar de fato e de verdade, a experimentar as transformações que o Evangelho produz? Quantas pessoas precisam chegar ao fundo do poço, passar por tribulações, por provações, por necessidades, para entender que elas precisam voltar para a casa do Pai, para entender que elas precisam experimentar as transformações que o Evangelho produz? Quantas pessoas, irmãos, precisam chegar ao fundo do poço para dizer: o individualismo, o consumismo e o utilitarismo são como veneno para a alma. Nós precisamos nos libertar disso. Como é que a gente resolve isso? Falamos apenas de problemas, destacamos problemas. Como é que nós resolvemos isso, Robério? Eu entendi. Nós resolvemos isso com o Evangelho, irmãos. O Evangelho é a boa notícia de salvação que chegou até nós. Nós resolvemos isso quando olhamos para a palavra de Deus e percebemos que a vontade do Pai é receber esse filho, transformar esse filho e caminhar com esse filho. Dizer a esse filho: meu amigo, você não precisa viver como um trabalhador na minha casa, porque você é filho. Você não precisa viver como servo, porque você é filho. Você não precisa viver com sentimento de culpa, porque você é filho e sempre será filho. O que eu quero é que você me ouça e obedeça a minha palavra. É isso que eu quero. Nós resolvemos isso, irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho. E aí o antídoto, eu fui influenciado essa semana e hoje, em especial, na minha fala, por um livro chamado Santuário da Alma. Eu estou lendo e está me fazendo muito bem. Nós resolvemos esses problemas e muitos dos nossos problemas quando guardamos o coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós resolvemos esses problemas quando nós guardamos o coração e quando guardamos nesse coração o Evangelho do Senhor, os ensinos do Pai, a palavra do Pai, os valores que o Pai transmitiu a nós. Nós resolvemos esses problemas quando nós guardamos o coração. Quando nós fazemos do nosso coração um santuário para a habitação de Deus, limpo, puro, nada mais
ocupa o nosso coração, porque Ele é lugar do Pai. Nós resolvemos esses problemas, irmãos, quando nós, diante das nossas decisões, das nossas inquietações, quantas coisas queremos comprar, quantas coisas queremos adquirir, quantas decisões precisamos tomar hoje, amanhã, trocar de trabalho por uma proposta melhor, pela possibilidade de um salário melhor, por estabilidade. Tudo isso é legítimo, é legal. Mas nós resolvemos todas essas coisas quando, antes de tomarmos qualquer decisão ou fazermos qualquer coisa, nós consultamos o Pai. Nós nos aquietamos, vamos na direção do Pai e dizemos: Pai, nós queremos ouvir o Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz, Pai, porque o Senhor tem o melhor para a minha vida. As seduções, Pai, para que eu viva como individualista, como independente, como um consumista, Pai, as seduções, elas são muitas. Eu sou tentado todos os dias, eu sou, Pai. Saiu agora, a BMW lançou um carro, controle remoto. Eu posso sair de casa, Pai, e clicar no controle, a garagem vai abrir, o carro vai sair já ligado, bonitinho. A sedução é muito grande, Pai, para adquirir esse carro. Mas a pergunta é: eu preciso dele? Por mais que isso me seduza, eu preciso dele. Nós resolvemos essas coisas, irmãos, quando guardamos no coração a palavra do Pai. Quando a palavra do Pai é mais preciosa para nós do que qualquer coisa nesse mundo. E ela precisa ser. O que o Pai falou com você hoje? O que o Pai já orientou você? O que o Pai disse para você fazer? Siga o conselho do Pai, porque Ele é amoroso, Ele é gracioso, Ele quer o melhor para a sua vida. Sabe, pessoas, por melhores que sejam, elas podem ser boas conselheiras. Nós somos, em algum grau, bons conselheiros. Podemos dar conselhos às pessoas. O papai, a mamãe, o pastor, o Robério. Eu posso dar um conselho para você muito bom. Mas existe alguém que tem um conselho infinitamente melhor do que o meu. E ele é o seu pai e o meu pai. Siga o conselho do Pai. Eu quero concluir dizendo a você que nada que nós fizéssemos poderia ser comparado àquilo que o Pai fez por nós. Ele pagou a nossa dívida. Ele mudou a nossa história. Ele abriu as portas da sua casa para nos receber em sua presença. O que podemos dar ao Pai, o que podemos fazer ao Pai para dizer assim: Pai, eu te agradeço, ou eu pago por aquilo que o Senhor fez e faz por mim? Nada. Então o que é que o Pai quer de mim e de você? O que é que Ele exige de nós? Como disse os profetas, que você pratique a justiça, ame a misericórdia e viva humildemente com Deus, com o Pai. Que você escute o Pai diariamente e que você obedeça ao Pai. Não basta apenas ouvir, é preciso obedecer. Ouvir, nós podemos ouvir. O Pai falou conosco hoje. O Pai fala conosco todos os dias. Todos os dias o Pai fala. Em especial pela sua palavra. O Pai fala através de pessoas, de conselheiros. O Pai fala através de bons exemplos. O Pai fala conosco através da criação, de tudo que foi criado. O Pai fala todos os dias: eu te amo, meu filho. E o que eu quero é que você me escute e me obedeça, porque eu tenho o melhor para você. Na casa do Pai, só há festa. Na casa do Pai, só há alegria. É por isso, irmãos, que o Pai faz festa quando um pecador se arrepende. É por isso que o Pai se alegra quando nós dizemos não ao pecado e sim às transformações que o Evangelho pode produzir em nossas vidas. Escute o Pai e diga: Pai, eu estou disposto a obedecer o Senhor. O desafio que fica para mim e para você:
ter o compromisso nessa semana de ouvir e de obedecer o Pai e de declarar com palavras e atitudes que você depende do Pai, que a sua existência depende do Pai. Você não vai viver a sua vida do seu jeito, porque você depende do Pai. E o Pai está disposto a cuidar de você. Faça isso, não apenas para você, mas mostre às pessoas que sua existência depende do Pai. E que o nome dele seja engrandecido através das nossas vidas. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos cantar.